Deixa eu entrar no Facebook aqui, para ver se está tudo certo com o som. Só mais um minutinho para ele abrir aqui. Vamos ver então se o som está funcionando normal. Vamos ver então se o som está funcionando normal. Está correto então o som? Então vamos começar a leitura da aula de Sivacharya Maharaj. O título da aula é Quem é Guru? Sua Divina Graça, Vishnupada, Srila Bhakti Nirmala Acharya Deva Goswami Maharaj. Ele deu essa aula em Srini Shinrapali, no programa da manhã para os bengalis, no dia 1º de janeiro de 2021. Então ele começa com o verso que nós cantamos todo dia na canção. Guru Mukhapadma Vakya Chitete Koriya Kya. O que quer dizer isso? Com o seu coração, Guru Mukha Padma Vakya. Gurudeva sempre falou sobre isso. Eu escrevi alguma coisa aqui e eu quero ler para vocês. Ainda temos 10 a 15 minutos de aula. O que o Senhor Sri Krishna disse a Uddhava Maharaj, Acharyan Man Vijanya. Guru. O Guru não é diferente de mim. O próprio Krishna falou isso. O Guru não é diferente de mim. Nityananda Prabhu e Gauranga Mahaprabhu, Krishna e Balarama são um corpo, mas manifestam-se em duas formas. Eka Deha, Dui Rupa. Krishna é uma forma e Balarama é outra forma. Gauranga é uma forma e Nityananda é outra forma, mas eles são um só. Eles se manifestam como dois neste mundo para realizar os seus passatempos. Portanto, quem é Gurudeva? Gurudeva é o próprio Krishna. Cantamos um Kirtan pela manhã. Aí vem agora o Kirtan. O que quer dizer esse Kirtan que cantamos, traduzido para o português? Ofereço a minha reverência aos pés de lótus de Sri Guru, que todas as escrituras dizem ser o próprio Senhor Supremo, e considerado assim,
pelos sadhus, pelos santos, mas também é o amado devoto do Senhor. Então o Guru, ele é o próprio Senhor Supremo, mas ao mesmo tempo ele é o amado do Senhor Supremo. A Chincha Beda Beda Tatua é inconcebível. É uma visão inconcebível para nós materialistas. Esse daqui é um verso do Sri Sri Gurvastaka, a canção que cantamos todas as manhãs glorificando o Guru. Sri Vishwanatha Chakrabartakura, ele escreveu este Kirtan. Guru é o próprio Senhor, mas, ao mesmo tempo, Guru é também o muito querido, o maior querido associado do Senhor, que é a própria Shrimati Radharani. Então, Shrimati Radhika, o Guru, em última instância, é Shrimati Radharani, que é a mais querida do Senhor Supremo. Ninguém é mais querida pelo Senhor Supremo do que Shrimati Radharani. E o Guru é a própria Shrimati Radharani. Então nós temos que compreender isso. O nosso serviço é para Shrimati Radharani. Nós temos que dar toda a nossa energia para Shrimati Radharani. Então, consequentemente, o Guru é Shrimati Radharani. Nós temos que dar todo o nosso serviço, toda a nossa energia para o Guru. Continuando aqui a leitura. Madhura Rasa. Madhura Rasa é o relacionamento que tem Shrimati Radharani e as Gopis com Krishna em Goloka Vrindavana. E alguns dizem que Gurudeva é Nityananda Prabhu. Vatsalya Rasa, relacionamento de parentesco. Alguém nos perguntará, quem é o seu Gurudeva? Dizemos, o meu Gurudeva é a própria Radharani, ou o meu Gurudeva é o próprio Nityananda Prabhu. Esta é a resposta. Quem é Gurudeva? Gurudeva é o próprio Senhor Supremo. Tem um outro verso aqui, que nós cantamos também de manhã. Saksadaritarna Samastra Sastrai Uktasata Bhavyata Evasadi Quinto Prabor e Apriya Evatasya Vandegurosi Charanaravinda. Ofereço as minhas reverências aos pés de lótus de Sri Guru, que todas as escrituras dizem ser o próprio Senhor Supremo. É considerado assim pelos sadhus, pelos santos, mas também é o amado devoto do Senhor. Novamente, Srilacharya Maharaj disse esse verso. Disse nas escrituras, vamos ver aqui a tradução desse verso aqui que está nas escrituras. Somente para aqueles grandes almas, para aquelas grandes almas que têm fé implícita, tanto no Senhor quanto no Mestre Espiritual, são todas implicações do conhecimento védico, revelado, automaticamente revelado. Somente aquele que tem fé, realmente, as grandes almas que têm a fé implícita, tanto no Senhor quanto no Mestre Espiritual, nos dois, nós temos que ter fé no Senhor Supremo e no Mestre Espiritual. Temos que ter fé. A fé que leva a nós à devoção. Quanto maior a fé, maior a devoção. Quanto menor a fé, menor a devoção. Então isso vai levar nós automaticamente no conhecimento védico. Isso acontecerá automaticamente, será revelado o conhecimento védico.
automaticamente se você tiver fé no Guru e no Senhor Supremo. Aquele que existe em devoção transcendental ao Senhor é conhecido como Gurudeva. Como Srila Rupa Goswami definiu Gurudeva. Como que Srila Rupa Goswami definiu Gurudeva? Vamos ler agora aqui. Uma pessoa sóbria que pode tolerar o desejo de falar. Então veja só, isso é muito importante. Isso daqui está no Sri Bhaktarasamrita Sindhu. E também está no livro que eu falei outro dia, pela manhã, de Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Ele fez um resumo do livro. Um resumo do livro Sri Bhaktirasamrita Sindhu. Então, a Bhaktivedanta Swami Prabhupada fez esse resumo. E Srila Govinda Maharaj falou, nós podemos ler sim os livros de Swami Prabhupada. Nós podemos ler sim a tradução e os comentários de Prabhupada. De mais ninguém, além dos gurus da nossa missão. Então nós temos 4 pessoas que podemos ler e escutar as aulas. A Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, Srila Siddhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj, Srila Acharya Maharaj e agora Srila Tilaka Nirihara Maharaj. Somente os 4. Não devemos ficar lendo mais nada, somente eles. E Prabhupada escreveu isso. Então vou ler de novo. Uma pessoa sóbria, quem é o Guru? É uma pessoa sóbria que pode tolerar o desejo de falar. Todo mundo tem o desejo de falar da vida do outro. Todo mundo adora fazer fofoca. Mas um Guru, ele controla isso. O Guru genuíno, ele controla o desejo de falar. Ele não fala tudo que ele quer. Ele controla isso. Ele nem quer fazer fofoca. O Guru genuíno não faz fofoca. Ele não fala mal de ninguém. Srila Acharya Maharaj falou, você ficar olhando a vida dos outros só faz mal para nós, espiritualmente. Se a pessoa faz algo errado e você fala, é pior do que aquele que está fazendo. Se tem alguém fazendo algo errado, quebrando o princípio, qualquer coisa errada na devoção, se você falar da pessoa, é pior você falar da pessoa do que aquele que está fazendo a coisa errada. Isso Srila Acharya Maharaj falou nas suas aulas. Por isso que nós temos que ler as aulas de Srila Acharya Maharaj. E não somente ler, colocar em prática o que ele está falando. Nós temos essa mania de falar sempre do outro. Criticar o outro. Não importa o que o outro fez. Quem vai julgar ele é Krishna, não somos nós. Não somos nós que temos que ficar divulgando o que o outro faz errado. Quem faz algo errado vai cumprir a reação sobre isso. Então, o Guru genuíno, ele consegue controlar a sua fala, o desejo de falar. Outra coisa que ele consegue controlar, ele pode tolerar a exigência da mente. O Guru genuíno, ele controla a exigência da mente. E qual é a exigência que a mente tem? A luxúria, a inveja, a ira, a cobiça, a loucura e o ego. O Guru consegue. O Guru genuíno, ele controla isso. Ele controla esses 6 inimigos que todos nós temos. A exigência da mente. O que mais o Guru tolera? As ações de raiva e de impulsos. O Guru genuíno, ele controla a raiva. Ele tolera. Se você vê um Guru raivoso, um Guru que não tem tolerância alguma, ele não é um Guru genuíno. Guru genuíno, como diz aqui Rupa Goswami, não é, ninguém está falando isso, ninguém mais, ninguém menos do que Rupa Goswami. E nós somos a Rupa Anuga Sampradaya. Nós falamos sobre isso ontem. Ontem foi o desaparecimento de Rupa Goswami, falamos sobre isso.
Nós somos a escola de Rupa Goswami. E ele falou aqui, ele está falando quem é um guru genuíno, quem é verdadeiramente um guru. As ações da raiva ele também controla, os impulsos da raiva. A outra coisa que o guru controla é a língua. Ele controla o que ele vai comer. O guru não tem desejo, o guru genuíno, de comer uma comida quentinha, praçada quentinha. Ele não tem esse desejo. Ele controlou a língua, ele tolerou. Ele não vai ficar escolhendo se é panir ou se é arroz puro. Ele controlou a língua. Ele tolerou esse impulso da língua. Outra coisa que o guru também controla, a barriga. O que quer dizer aqui com barriga? Barriga é a quantidade que você come. O guru controla a quantidade que ele come. Silachara Maharaj falou em uma aula dele, que já lemos aqui essa aula, faz um tempo já, que ele estava comendo muito chapati todos os dias. Ele comia 10, 15 chapates numa refeição. E aí ele falou, não, isso não está bom, não está apropriado. E aí ele passou a comer 1 ou 2 chapates, ele controla o quanto come. O guru consegue fazer isso, ele tolera. Outra coisa que um guru genuíno faz, ele controla os genitais. E é uma linha reta. As escrituras falam, você controlando a boca, o paladar, você controla o estômago, o quanto você vai comer, e você controla os genitais, está numa linha direta. O guru que não controla os genitais não é um guru genuíno. Então são 6 pontos aqui para saber quem é um guru. Quem é um guru genuíno? Eu vou repetir de novo. O desejo de falar. As exigências da mente. Ele controla a luxúria, a inveja, a ira, a cobiça, a loucura e o ego. As ações da raiva ele controla. Ele controla os impulsos da raiva. Ele controla a língua, ele controla a barriga, o quanto vai comer. E ele controla os genitais. Esse é um guru genuíno. E quem consegue fazer isso, né, o guru genuíno, aí diz aqui, Srilarupa Goswami, ele é qualificado a fazer discípulos em todo o mundo. Isso está escrito no Sri Upadeshamrita, de Srila Rupa Goswami, que é o livro O Néctar da Instrução de A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Ele traduziu e ele colocou o título, O Néctar da Instrução. Então, um guru que consegue fazer esses 6 tópicos aqui, ele pode iniciar, sim, qualquer um em qualquer lugar do mundo. Se ele não consegue fazer esses 6 tópicos aqui que foram ditos, ele não pode iniciar. Isso aqui é muito importante, essa aula aqui de Silachara Maharaj, para saber um guru que pode iniciar e aquele que está iniciando e não pode iniciar. Nós cantamos, por favor, ajude-me a controlar os 6 impulsos. Nós cantamos essa canção toda noite. É a canção que cantamos agora há pouco, glorificando os Vaishnavas. É essa canção que nós cantamos toda noite. Sri Vaishnava Mahima Giti é o nome da canção. Então, quais são os 6 impulsos? Chaya, Vega, Dami. Gurudeva é aquele que tem o controle sobre os 6 impulsos. Nós não controlamos esses impulsos, mas o Guru tem que controlar. O verdadeiro Guru, ele controla isso. Gurudeva controla isso. Os 6 impulsos. Os 6 impulsos são o desejo da raiva, o desejo da mente, o desejo do estômago, o desejo dos genitais, o desejo da língua
e o desejo da fala. Esses são os 6 impulsos. E Gurudeva, o Guru genuíno, ele controla isso. Aquele que pode subjugar esses 6 impulsos é um Guru. Então veja só, aquele que pode, que ele consegue controlar esses 6 impulsos, ele é um Guru. Caso contrário, ele não é um Guru genuíno. Ele pode até dar iniciação, mas ele não é um Guru genuíno. Isso quem escreveu foi Rupa Goswami. Ele tem que controlar tudo isso. Ele tem que estar livre desse desejo. Aquele que pode subjugar esses 6 impulsos é um Guru genuíno. O que está escrito em Sri Hari Bhaktivilas? É o que eu falei daquele livro de Rupa Goswami, né? Guru é aquele a quem o Senhor investiu todo o seu poder. O Guru é aquele que Deus deu todo o poder para ele. O Guru genuíno, claro, é aquele que tem todo o poder de Krishna. A pessoa obtém a misericórdia do Guru pela graça do Senhor Supremo, do Senhor Krishna. Uma vez que você obtenha a misericórdia do Guru, você obterá toda a misericórdia. Se você tiver a misericórdia do Guru, misericórdia do Guru significa serviço devocional. Você terá toda a misericórdia que existe. Através do Guru, Krishna dá misericórdia para nós. Mahaprabhu dá misericórdia para nós através do Guru. Guru genuíno. Mais uma vez eu vou repetir. Tem outro verso aqui que diz o seguinte: quando Krishna dá a sua misericórdia a uma alma afortunada, ele pessoalmente instrui essa alma de dentro na forma de um Guru interno. Então veja só, quando Krishna dá a sua misericórdia a uma alma afortunada, ele pessoalmente instrui essa alma de dentro na forma de um Guru interno. Isso está escrito no Sri Chaitanya Charitamrita, capítulo 22, verso 2 a 4. Se Krishna concede a sua misericórdia a qualquer alma afortunada, então o Guru ensina a essa alma tudo em sua forma consciente. Antaryami. Existem 2 tipos de Guru. Chaitanya Guru e Mahanta Guru. Chaitanya Guru é o Guru que vive no coração. Na verdade, também é chamado de Chaitanya Guru, né? O Chaitanya Guru é o Guru que vive no coração de todos. Ele não é diferente do Senhor que vive no coração de todos. Se você obtiver a misericórdia de seu Chaitanya Guru, ele o levará ao seu Mahatma Guru. Veja só, se você tiver a misericórdia do Chaitanya Guru, ele vai te levar para o seu Mahatma Guru, que é o Guru instrutor, o Guru iniciador. O Guru que está na forma, no corpo humano. Se você tiver a misericórdia do Guru interno, ele te levará para o Guru externo. Mahanta Guru, a personalidade que é o seu mestre espiritual. Não é que alguém possa facilmente vir a obter iniciação. Somente aqueles que têm a misericórdia do Senhor podem receber iniciação. Você entende
o que eu estou dizendo? Tudo isso é explicado nas Escrituras. Srilacharya Maharaj está falando. Vocês entendem o que ele está falando? Tudo isso está nas Escrituras. Então, o Chaitya Guru, ele vai te levar para o Guru interno, para o Guru externo, desculpa, para o Mahanta Guru. Não é que o Chaitya Guru vai te orientar você a fazer a prática devocional. Isso é uma confusão que alguns fazem. Todos os gurus, eles seguem as orientações do Guru externo. Krishna tinha um Guru externo. Para dar o exemplo, Mahaprabhu, ele se iniciou com o Guru externo. Ele se iniciou com Isvarapuri. Todos os gurus da nossa linhagem têm o Guru externo. Eles seguem o Guru até o momento que o Guru abandona o corpo. Então, tem alguns que falam, eu tenho meu Chaitya Guru, ele está me instruindo. Não. Srilacharya Maharaj deixou claro aqui. O Guru interno, o Chaitya Guru, ele vai te levar para o Mahanta Guru, o Guru externo. O Guru que estamos vendo aqui ao lado. Não que ele mesmo vai te instruir. Nós temos que compreender as coisas para não ficar divulgando o que achamos que é. O Guru, Srilacharya Maharaj explicou aqui claramente. Nós temos que tomar cuidado com a nossa interpretação. Porque às vezes a interpretação, normalmente a interpretação que nós temos, ela é errada. Quando lemos uma escritura, nós interpretamos de uma forma errada. Mas Srilacharya Maharaj deixou claro aqui como é que funciona. Vamos pegar outra aula de Srilacharya Maharaj. Essa de quem é o Guru já foi abordada. Ele deu essa aula no dia 1º de janeiro do ano passado. Então, é o que ele falou. Para iniciar a alma, para iniciar outras almas no mundo inteiro, ele tem que controlar esses 6 impulsos. Vamos ver se eu lembro quais são. O impulso da fala. Tem que controlar o impulso da fala. Tem que controlar o impulso da mente. Tem que controlar o impulso da língua. Tem que controlar o impulso da raiva. Tem que controlar o impulso de quanto vai comer do estômago. E tem que controlar o impulso dos genitais. Senão o Guru não pode iniciar ninguém. Se ele acha que ele é Guru e ele não controla isso, ele não pode iniciar ninguém. Isso quem escreveu foi Rupa Goswami. Isso é claro. Então, quando você vai receber a iniciação, antes de receber a iniciação, você tem que analisar o comportamento do Guru. Srilacharya Maharaj já falou isso. Não vão olhar o que o Guru fala. Se ele fala bonito, se ele fala com uma dicção boa, se ele é uma pessoa que fala bem. Não temos que olhar nada disso. Nós temos que olhar o comportamento. Aquele que não conhece, como que ele vai saber se é um Guru genuíno ou não? Rupa Goswami deu uma dica muito boa aqui. Ele deu a dica de como escolher um Guru. Você tem dúvida entre um Guru e outro? Está aqui. Está aqui. O Guru, entre os 2 Gurus, quem que é o que controla a fala? Você vai escolher aquele Guru que fala de todo mundo? Que fofoca, fica falando da vida de todo mundo? Ou você vai escolher, como o Rupa Goswami falou, aquele que controla o impulso da fala? Você tem que escolher o Guru que controla o impulso da fala. Você tem que escolher o Guru que controla a mente. Ele controla a mente dele e não é perturbada. O Guru genuíno não tem a mente perturbada. O Guru genuíno não tem raiva, ele controla a raiva, a ira. O Guru genuíno, ele controla a boca. Ele vai comer o que dão para ele. Ele não está preocupado com a comida. Se é panir ou se não é panir. Se é um arroz quentinho ou um arroz normal, que já está lá. Praçada não se esquenta. Srilacharya Maharaj já falou isso. Não podemos esquentar a praçada. Não devemos esquentar a praçada. Você cozinhou, você oferece para Deus. Aí, claro que a praçada, depois de oferecer para Deus,
se você está num templo, no programa do templo, você nunca vai comer a praçada quente. Porque o programa demora 1h30, 2 horas. Você ofereceu antes, claro que você não vai comer a praçada quente. Ah, eu vou esquentar no micro-ondas, eu vou esquentar no fogão. Não, a Acharya Maharaj falou que não, praçada não se esquenta. Então, um guru, ele tem que controlar a língua. Ele tem que controlar também o quanto ele vai comer. Alguns falam, a praçada pode comer à vontade. Não, aqui está dizendo, você não deve comer pela gula, você deve honrar a praçada. Você deve controlar os genitais. O guru que não controla o genital, ele não pode ser guru. E é uma linha reta, a boca, como eu falei, a boca, o estômago e o genital. Então, um guru tem que ser assim. Você veja aqui ao meu lado os gurus genuínos. Srila Siddhar Maharaj, claro que ele era assim. Srila Govinda Maharaj também. Srila Acharya Maharaj. Srila agora Tilaka Niriha Maharaj. Eles seguem esses 6 tópicos aqui que foram ditos. Quem é o guru? É essa aula de Srila Acharya Maharaj. Quem é o guru? Vamos ver se tem alguma pergunta, algum comentário. Depois vamos ver mais uma aula. Por enquanto não, nenhum comentário referente, nenhuma pergunta referente à aula. Vamos ver outra aula então de Srila Acharya Maharaj. Só um minutinho aqui para eu entrar para pegar a aula. Essa aqui é uma aula de Srila Acharya Maharaj também, do dia 1º de janeiro de 2021. A parte 2 foi dada para os bengalis, essa aula. Foi dada também em Nishin Rapali. Então, Srila Acharya Maharaj começa falando, o pai de Gurudeva era descendente da linhagem. Aqui, quando ele fala Gurudeva, ele está falando de Srila Govinda Maharaj. Porque o ano passado, quando ele deu essa aula, o dia 1º de janeiro do ano passado, foi o aparecimento de Srila Govinda Maharaj, veio essa puja dele. E Srila Acharya Maharaj deu várias aulas para os bengalis, para os ocidentais, sobre Gurudeva, sobre Srila Govinda Maharaj. Então aqui ele comenta, o pai de Gurudeva era descendente da linhagem de Nityananda Prabhu.
Quando ele diz linhagem aqui, Gurudeva Srila Govinda Maharaj tinha geneticamente Nityananda Prabhu. Eu não sei quantas gerações para trás, Nityananda Prabhu é da família de Gurudeva, mas não da família espiritual somente, da família aqui da terra. O filho de Nityananda Prabhu teve outro filho, que teve outro filho, e outro filho, até chegar em Gurudeva. Então Gurudeva está na linhagem, não só espiritual, mas na linhagem de DNA de Nityananda Prabhu. Veja só, quem é Srila Govinda Maharaj? E ele era um Kuluguru da aldeia. Ele dava iniciação, elevava discípulos. E também era muito bom em cantar Lila Kirtan. O que Gurudeva era bom em cantar? Lila Kirtan. Na verdade, não devemos fazer isso, mas Gurudeva fazia antes de entrar para a missão. Quando Gurudeva cresceu um pouco, quando ele tinha talvez 10 a 12 anos, o seu pai o levava a lugares diferentes, onde cantava Lila Kirtan. Desta forma, Gurudeva também aprendeu aqueles Kirtan. Aconteceu que, um dia, o pai de Gurudeva deixou o seu corpo. Depois de Gurudeva, havia mais 2 filhos na família. Então, Gurudeva tinha 2 irmãos mais novos, mas eles eram muito pequenos na época. Então, toda a responsabilidade pela família caiu sobre os ombros de Gurudeva. Gurudeva tinha que ganhar dinheiro para manter a família. Ele que sustentava a família. Havia um médico praticante, Kalipata Singh era o nome dele, hospedado perto de Nadangati. Gurudeva começou a trabalhar para ele, para esse médico, como o assistente. O médico prescrevia alguns remédios aos pacientes e Gurudeva os preparava. Ele ficava em Nadangati e ganhava 20 rúpias por mês para a sua família. Então, Gurudeva, ele ganhava 20 rúpias trabalhando com esse médico. E na época, quem trabalhasse 5 anos com o médico, ele se tornava médico. Essa era a lei da época que Gurudeva era pequeno, que ele tinha 12, 13, 15 anos. Essa era a lei na época na Índia. Você trabalhava de assistente do médico, em 5 ou 10 anos você ganhava o diploma de médico. Então, Gurudeva, o pai dele era cantor profissional de Kirtan. Toda essa história está completa no livro Atado pelo Afeto. O capítulo 1 do livro Atado pelo Afeto é a história de Gurudeva, a autobiografia de Gurudeva. Ele conta toda a história, como ele entrou no mate, na missão, que o pai dele abandonou o corpo, que ele cantava os kirtans. Depois que o pai abandonou o corpo, ele cantava os kirtans. Eu não sei se Srila Maharaj vai falar aqui sobre isso, mas Gurudeva, ele era um kirtan lila, ele cantava os kirtans os passatempos de Radha Krishna. Mas Srila Siddhar Maharaj, quando Gurudeva entrou para a missão, Srila Siddhar Maharaj falou para ele, esqueça todos esses lilas. Não cante nunca mais esses lilas, esse kirtan lila. Né? Kirtan quer dizer cantar ou pregar, mas aí no caso é cantar. Nunca mais cante.
E aí Srila Siddhar Maharaj deu uma lista de 22 canções para Gurudeva decorar. Em uma semana, Srila Govinda Maharaj, ele decorou 22 canções. Veja a sua capacidade intelectual de Gurudeva, de Srila Govinda Maharaj. 22 canções em uma semana. Para nós decorarmos uma canção em uma semana é difícil. É difícil, você tem que ficar muito tempo lá dedicado para decorar uma canção que você nunca escutou na vida. Decorá-la. Gurudeva decorou 22 em uma semana. E aí, claro, ele seguiu o que o Guru falou, ele nunca mais cantou Kirtan Lila, nunca mais cantou as canções dos passatempos de Radha Krishna. E nós temos que tomar cuidado com essas canções. Por exemplo, tem uma canção para Shrimati Radharani que devemos cantar somente no aparecimento dela ou no mês de Kartik. Falando nisso, nós estamos no mês dos festivais. Começou ontem o mês dos festivais. Agora é um festival atrás do outro. Ontem foi o desaparecimento de Rupa Goswami e Gauridas Pandit. Nós vamos ter agora um festival atrás do outro. Aparecimento de Krishna, Shrimati Radharani, Lalita Devi, e um atrás do outro. É o mês dos festivais. Um mês muito auspicioso para nós. Nós temos que tentar participar dos festivais. Se não der para vir aqui presencialmente, assista online. Mas é importante nós participarmos dos festivais. Então vamos continuar a ler aqui. Então o pai de Gurudeva abandonou o corpo. Depois de Gurudeva... e aí tinham 2 irmãos, né? Gurudeva tinha 2 irmãos pequenos na época. Então, toda a responsabilidade... Gurudeva que sustentava a casa. Ele ganhava 20 rúpias por mês e ele sustentava a casa. Na época, 20 rúpias dava para sustentar a casa. Hoje, 20 rúpias você não faz nada. Não se faz nada na Índia com 20 rúpias. Mas na época era o dinheiro suficiente para sustentar a mãe, Gurudeva, o próprio Gurudeva e os 2 irmãos mais novos. Então, continuando aqui, falando do médico. E ele enviava para sua mãe, para cuidar da casa, esse dinheiro, 20 rúpias. Na verdade, Gurudeva era um cozinheiro muito bom. Aprendi com ele. Silachar Maharaj falou que aprendi a cozinhar com ele. Tudo o que sei de cozinhar, Gurudeva me ensinou. Como que era que tinha que cozinhar, de que maneira ele tinha que cozinhar. E aquilo deve ser cozido desta maneira. Gurudeva também foi um bom tocador de mirdanga. Gurudeva falou para Silachar Maharaj, ele ensinou Silachar Maharaj a cozinhar, ele ensinou Silachar Maharaj a ser pujari e fazer puja, mas ele falou para Silachar Maharaj, Gurudeva falou para ele, você nunca vai ser um pujari, nunca faça puja. Por que ele falou isso? Você nunca vai ser um cozinheiro. Gurudeva falou para ele, porque Silachar Maharaj tinha coisas muito mais importantes do que ser o cozinheiro do templo ou ser o pujari do templo. Ele tinha uma capacidade de pregação, ele tinha uma capacidade de construir templos, de administrar o templo. Ele não poderia ficar numa cozinha lá cozinhando para a deidade. Ele tinha coisas mais importantes para fazer. Cozinhar para a deidade, alguns conseguem. Ser pujari, alguns conseguem ser pujari. Mas fazer o que Silachar Maharaj fazia, praticamente ninguém consegue, na intensidade dele. Ele administrava os templos,
ele construía os templos, ele organizava os festivais, ele ia coletar, ele pregava. Então, por que você vai desperdiçar? Gurudeva viu isso nele, esse potencial. Então, Gurudeva não ia desperdiçar ele para ficar num serviço que qualquer um não, mas alguns conseguem fazer. Alguns conseguem cozinhar para a deidade, para o guru. Alguns conseguem ser pujari. Agora, o que Srilacharya Maharaj fazia, praticamente ninguém consegue. Ele falou um dia na aula, em 2021, ele falou, estou tentando preparar alguém para ficar no meu lugar, mas ainda não consegui, ele falou. Está gravado numa aula do Zoom de 2021. Porque para fazer tudo o que ele fazia é muito difícil. É claro que ele tinha uma experiência de 20 anos já servindo Gurudeva, organizando os festivais daquela forma. O ano de 2020, que foi 2019, foi o último Gora Purnima antes da pandemia, ele por dia, ele oferecia, ele dava praçada, 20 pratos de praçada por dia. Veja só que coisa. Como que você organiza um festival para ter alimento para 20 mil pessoas por dia? 20 mil pratos por dia. Toneladas de arroz, toneladas de batata, toneladas de dal. Ele tinha essa capacidade. Então, Gurudeva não colocou ele para ser o cozinheiro, apesar de ter ensinado ele a cozinhar. Gurudeva não colocou ele para ser o pujari, apesar de ele saber fazer puja. Ele foi direcionado para o que era necessário. O Gurudeva deixou tudo na mão dele. Srila Govinda Maharaj deixou tudo na mão de Srilacharya Maharaj. Por isso, Srila Govinda Maharaj começou a viajar pelo mundo. Quando ele começou a fazer os tours mundiais, ele começou porque Srilacharya Maharaj organizava tudo na Índia. Srilacharya Maharaj, que organizava tudo na Índia. Tudo que Gurudeva fazia antes, depois foi Srilacharya Maharaj que fazia. E isso permitiu com que Gurudeva saísse para pregar pelo mundo. Ele veio 2 vezes para o Brasil, em 94 e 98. Ele viajou ao mundo 23, 25 vezes, porque tinha Srilacharya Maharaj lá para fazer tudo para ele. Vamos ver se alguém fez alguma pergunta, tem alguma dúvida. Por enquanto não há perguntas, não houveram perguntas, não houveram nenhum comentário. Vamos cantar então Nama Sankirtan Hari Harai. Amanhã continuaremos, amanhã à noite, com as aulas de Srilacharya Maharaj. De manhã, o programa da manhã começa às 7 horas da manhã com Mangal Arati, as canções, e às 8 horas da manhã aqui em São Paulo, no Brasil, nós fazemos a leitura, estamos fazendo a leitura dos versos compostos por Srila Siddhar Maharaj. Sri Sri Premadama Devistotram é a vida de Mahaprabhu condensada em 70 versos. Srila Siddhar Maharaj, ele fez isso, ele condensou, ele fez um resumo da vida de Mahaprabhu em 70 versos. E nós estamos lendo dia a dia, mais ou menos 5 versos por dia, mais ou menos. Então amanhã de manhã às 8 da manhã faremos isso, e à noite continuaremos com a aula de Srilacharya Maharaj. Então vamos agora cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Depois eu olho quem está participando conosco aqui da live. Então vamos lá, todos juntos, canto congregacional dos Santos Nomes, o Nama Sankirtan Hari Harai. Hari Harai
Hari Hare Rama Krishna Jadavaya Namaha. Hari Hare Rama Krishna Jadavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopala Govindara Shimadhusudan. Giridhari Gopinatha Madana Mohan. Sri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Chandra. Jadadara Shiva Sadi Gora Bhakta Vrinda. Jaya Rupa Sanatana Nata. Sri Jiva Gopala Bhakta Dasa Raghunatha. Jai Gosai Gori Janavana. Jai Jinana Savistapura. Jai Gosai Jara Munitarada. Sabara Padare no Mora Panchagra. Tadera Charana Siddhi Bhaktasaneva. Janame Janame Mora E Aduna. Jai Gosai Jai Raji Puramata. Radha Krishna Nitya Vira Kori Rapata. Anande Guru Hari Bhaja Vrindavan. Anande Guru Hari Bhaja Vrindavan. Shri Guru Vaishnava Pade Vajrayama. Shri Guru Vaishnava Pada Kasna Puriyasa. Hari Rama Sankirtana Kore Narudala. Hari Rama Sankirtana Kore Narudala. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Hare Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Rama Rama
Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Nitai Gora, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gora, Hari Bo, Nitai Gora, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gora, Hari Bo. Haribo, 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 Haribo. Vamos ver quem participou conosco hoje. Temos aqui conosco hoje a Natasha Lima, a Vishaka Devidasi, Arjuna Krishna Prabhu, o casal lá da Costa Rica. Na verdade, eles moram na Costa Rica, mas eles são venezuelanos. A Madhavi Govinto Devidasi também conosco também. Arjuna Krishna Prabhu, né, como eu falei. Premarupa Devidasi, Doyonitai Prabhu. Amalini Devidasi, Annapurna Devidasi e Andréia Ferreira também assistindo conosco hoje. Então, uma boa noite a todos. Dandavati Pranam. Até amanhã às 7 horas com Mangal Arati.